Senhor é mais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar? Opa! Opa! Deixa seu copo. Aleluia! Glória a Deus. Isso aqui é uma mulher abençoada. É? Vai nos pegar água aqui, queridos. Bom, escreva aí, Deus está me posicionando para um milagre maior. Escreva isso, Deus está me posicionando para um milagre maior. Deus está nos posicionando, queridos. Eu não tenho dúvida disso. Que Deus está nos colocando, nos posicionando, como falamos no domingo, né? Quando Deus muda uma condição, quando Deus muda a condição, a posição é alterada, é mudada. Então nós vamos ainda dar júbilos e cantos de alegria, não é verdade? Porque o Senhor Deus está nos posicionando para o milagre. A Bíblia diz, e eu quero que você abra comigo, em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, segunda livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Essa é uma história muito interessante. 2 Reis, capítulo 6, versículos 15, 16 e também o 17. É um período de perseguição, é um período de guerras, é um período de incertezas na cabeça do povo de Israel. Eles estão para ser atacados. O profeta Eliseu já está quase no final de sua vida. E é um desfecho muito interessante nessa passagem que eu queria compartilhar com vocês. É um desfecho muito interessante. Porque os dias não estão sendo fáceis. Na verdade, para muita gente não está sendo fácil. Muitas pessoas estão incertas. Elas dormem com uma situação e acordam com outra situação. Elas dormem empregadas e acordam desempregadas, por exemplo. Isso aconteceu com muitas e muitas pessoas, não é verdade? Então nós temos aqui um texto que pode nos abrir a mente acerca do que nós estamos vivendo. Tá? Então quero compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, 16 e 17. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, tendo o moço do homem de Deus levantado muito cedo, saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Olha só, isso é interessante, por quê? Como eu disse no início, ele dormiu com uma situação e acordou com outra, tendo ele levantado bem cedo. O moço do homem de Deus saiu. Se ele saiu é porque ele estava dentro de algum lugar. Então ele estava repousando. E como é bom estar dentro da sua própria casa. Como dentro da sua casa você se sente seguro. A casa para a gente passa segurança, a casa passa aconchego, a casa passa um sentido de seu. Estou no que é meu. Estou morando. Estou vivendo. Não é? Só que ele dorme e acorda, e quando ele acorda, ele sai. Ele precisa sair. A gente precisa sair. Nós precisamos sair. Nós não vamos viver o tempo todo dentro de casa. Nem dá, nem Deus quer isso também. Uma hora a gente vai ter que sair. Uma hora você que me ouve vai ter que sair. E você, muitas vezes, não quer sair porque está com medo. Mas uma hora, vou repetir isso, uma hora você vai ter que sair. Desculpe. Uma hora a necessidade de sair vai ser maior do que a de ficar dentro de casa.
Ficar dentro de casa é bom? Bom. Mas sair também é bom. Sair passa que você tem uma liberdade, né? O sair fala de que você não está preso. O sair fala de que você está livre. O sair fala que você pode se conduzir e ninguém pode interferir nisso. Tudo que o ser humano mais quer hoje é sair de casa. Né? Nós tivemos hoje o aumento, né, da quarentena, né, onde a quarentena vai até dia 10 de maio, por exemplo. E você fala assim, poxa vida, não aguento mais. Não é verdade? E outros falam assim, puxa vida, o governador acertou porque está tão perigoso aí fora. Então nós vemos muitos sentimentos nesse tempo, sentimentos que vão sendo produzidos a cada momento. Eu já disse em outra live, nós estamos sensíveis nesses dias. Nossos sentimentos estão aflorados. Então, uns contra, outros a favor e outros em cima do muro. Falam, para mim tanto faz. Uns falam assim, eu não tenho medo, e outros falam assim, eu tenho. Eu não posso julgar você que não tem medo, mas também não posso recriminar quem tem. Porque são sentimentos. Não é verdade? A gente não pode ser tolo a ponto de dizer assim que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas também Deus fala, Deus nos mostra aqui que uma hora nós vamos ter que sair. E o interessante é que o menino acordou bem cedo, dormiu com uma situação, né? E quando ele acorda no outro dia, o exército da Síria havia cercado aonde eles estavam. Estavam tudo cercados. Foi algo estranho, porque ele não viu o exército chegar. Como é que alguém que vê aqui, ó, versículo 15, um exército que chega com cavalos e carros, não vai fazer barulho? Esse garoto dormia e tinha um sono pesado, porque ele não viu nenhuma movimentação, nenhum barulho foi capaz de acordá-lo no meio da noite. Nada, sabe? Foi nesse sentido, um inimigo invisível que chegou. Então ele dorme com uma situação. Estamos livres. Ele acorda com outra situação. Estamos perdidos. Parece até o que muitos dizem nos dias atuais. O que muitos dizem é que essa doença ainda vai matar muita gente. E cá para nós, amados irmãos, eu não quero ficar me concentrando em estatísticas de morte, em estatísticas, sabe? E é claro que você pode dizer assim, puxa pastor, mas eu conheço alguém que perdeu a vida por causa dessa enfermidade. Nós oramos agora, né, pelas pessoas a quem nós citamos o nome aqui, que estão com Covid. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor as guardou, né, que o Senhor as visitou e colocou as mãos sobre ela. Mas o tempo todo nós vemos nessa Covid, o tempo todo nós vemos os jornais, os meios, né, de comunicação, o jornalismo, colocando o número de infectados e o número, né, de mortos. Todo dia fala-se do número de mortos e passa os cemitérios abertos. Parece até que nós estamos no fim de tudo. Parece-nos que estamos no fim de tudo, queridos irmãos. E isso não é verdade. Isso não é verdade, porque as informações que chegam, elas nos assustam. Como não? Na verdade, eu tenho os meus pais, graças a Deus, vivos, que já são idosos. Outrora, né, até há pouco tempo atrás, eles eram jovens. Agora já tem idade. Não é verdade? Então tem todo o cuidado. E talvez você esteja me ouvindo aí, você tem algum idoso, né, como pai, mãe, uma pessoa que já tem uma certa idade.
É claro que a gente tem que cuidar, sim, cuidemos deles, porque não queremos que essa enfermidade ou qualquer outra enfermidade os tire de nós. Então, nós vemos numa mídia o sentido sempre de passar que parece que está tudo perdido, pessoas estão morrendo, e nós temos visto também alguns casos, a mídia também colocando pessoas que estão se salvando, pessoas que estão se recuperando, né? E tudo vira algo, a gente dorme com um discurso, quando a gente acorda já existe um outro discurso. Então esse é o momento que esse pessoal aqui está passando, Eliseu e o seu moço estão passando. Ele dormiu de uma maneira, estava tudo de uma forma. Quando ele acorda, já estava tudo de perna para o ar, de cabeça para baixo. E nós encontramos então ele ficando assim, ele dizendo assim, então o moço, verso 15 ainda, então o moço disse ao homem de Deus, ai meu Senhor, e agora meu Senhor? Meu Deus, agora já era. Ai meu Senhor, o que faremos? Está aqui, ai meu Senhor, que faremos? O que fazer agora? O que fazer? Aí, em um tempo onde muitos estão preocupados e com medo, eu acho que a primeira coisa que nós temos que nos preocupar de verdade é de decidir o que não fazer. Decidir o que não fazer. Talvez a maior preocupação nossa seja decidir o que não fazer. Nesse tempo de adversidade. Aqui tinha um problema, como nós temos um problema hoje, um problema de saúde, né? Um vírus maldito que está arrebatando pessoas, matando gente, infectando, entristecendo famílias das nações. E tantos outros problemas que chegam. Como aí o Diego falou que a filha saiu de casa e não há notícias. Hoje é sexta-feira. Então veja a angústia, ele está sofrendo pela Covid ou pela angústia de não ter notícia da filha? Com certeza a família está sofrendo pela angústia de não ter notícia da filha. E que em nome de Jesus vai aparecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque nós podemos estar presos dentro de casa, né? Presos entre aspas. Mas o nosso Deus está livre. É livre. Aleluia. Então, a primeira decisão que temos que tomar é o que não fazer. Porque ele pergunta assim, o que fazer? Versículo 16. Respondendo Eliseu. Eliseu responde. Ele faz uma pergunta e Eliseu responde. Eliseu fala assim, não temas. Então vamos pegar a primeira parte da resposta, não. Então o que eu não devo fazer? Eu preciso decidir isso. E muitos de nós estamos tendo um tempo enorme para podermos refletir no que devemos fazer pós esse tempo e o que devemos não fazer pós esse tempo. Então, o que não fazer? Eu acho que nós não devemos menosprezar a dor do próximo. Não podemos falar que isso é uma coisa pequena. Nós não podemos menosprezar a dor de quem perdeu alguém, ou de quem testou positivo, por exemplo. Porque cada um tem a sua dor. Graças a Deus você está me ouvindo e você está com saúde. Mas nós vimos pessoas com saúde que tem na sua família alguém que está com suspeita ou até mesmo testou positivo. Então, o que não fazer, pastor? Não menospreze a dor de ninguém. Coloque isso aí. Não menospreze a dor do outro. Porque nós somos rápidos para falar, queridos. Nós somos rápidos para diminuir o que acontece com os outros, até que aconteça conosco.
Então, quando acontece conosco, nós achamos que o mundo inteiro agora tem que ter olhos só para nós. Mas quando está acontecendo com os outros e não conosco, nós meio que menosprezamos, porque não estamos sentindo dor. Então não está doendo em nós. Se não dói em nós, então não faz sentido eu ficar preocupado com o outro. Mas então aquilo que nós temos que fazer, queridos irmãos, é não menosprezar o sofrimento dos outros. Não nos entregarmos também ao desespero. O que não fazer, pastor? Não se entregue ao desespero. Não se entregue ao desespero. O que não fazer, pastor? Não pare. Não posso parar. Não posso parar do quê, pastor? De adorar, por exemplo. Não pare. Não pare. Não pare porque está tudo cercado. Estão gritando dos montes lá, está dominado, está tudo dominado. Não, 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 não. O que não fazer, pastor? Não menospreze o sofrimento dos outros. O que não fazer, pastor? Não se entregue ao desespero. O que não fazer, pastor? Não pare de adorar. O que não fazer, pastor? Não se renda. Continue adorando, mesmo com lágrimas, mesmo com sorrisos. Continue adorando. Continue comunicando a sua fé. Tudo bem, você tem medo, está com medo, porque o garoto teve medo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não fazer. Não fazer o que, pastor? Não fazer tudo aquilo que o medo quer que você faça. Então decida por isso, tome essa atitude hoje. Não desista. Não perca a sua paz. Por favor, não perca a sua paz. Vou repetir a terceira vez, não perca a sua paz. A sua paz tem um preço poderoso e Jesus comprou ela para você. E o preço que Jesus pagou foi muito caro. A Bíblia diz que não foi com ouro que comprou-nos o Senhor. Foi com preço, alto preço, meus irmãos. E essa paz que você tem, essa paz que Jesus te dá, a Bíblia diz que a ferrugem não corrói, as traças não roem. Ninguém pode roubar essa paz do seu coração, desde que você não se permita ser roubado. Desde que você não se permita parar de adorar. Adorar, queridos irmãos, é amar a Deus, envolver-se com Deus, é deleitar-se em Deus. Ainda que você apenas levante a mão e fale: Senhor, eu estou quebrado, minhas emoções estão picadas com um papel. Então a única coisa que eu faço nesta noite, neste dia, nesta madrugada, nesta tarde, é me render ao teu amor. Eu estou aqui hoje, Senhor, para ser amado por ti. Então me ama, Senhor. Me ama com o teu amor que me constrange. Me ama com o teu amor que me constrói. Me ama com o teu amor que me levanta. Me ama, Senhor, porque o abatido, Senhor, dá força. Então Eliseu fala àquele menino: não tenha medo. Não tenha medo. E isso é magnífico, queridos, porque o medo, e nós já falamos muito sobre o medo, mas aqui também fala sobre o medo. Então encaixa o medo aqui. O medo pode até pegar carona comigo, mas eu jamais vou permitir que o medo tome o controle do volante da minha vida. Vou repetir. O medo pode até pegar carona, porque quem é que não tem medo? Quem é que não tem medo? O medo, ele pode ser construtivo ou destrutivo. Mas não vamos entrar aqui nessas questões. Mas todo mundo tem medo. Só que o medo pode até pegar carona, sabe, ali comigo. Mas eu não vou permitir que o medo dirija a minha vida e a leve para onde ele quer. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você não tenha medo, que você tenha temor. Temor de Deus. Então preste atenção. O medo,
pode até tomar carona comigo, mas ele não vai dirigir. Eu não vou entregar o volante da minha vida na mão dele. A minha vida dirijo eu. Porque quem guia a minha vida é o Espírito de Deus. Já ouviu esse texto, onde Jesus fala assim? Eu acho que é João 14, 26. João 14, 26. Alguém veja isso para mim aí? Que diz assim, que ele vos guiará a toda a verdade. Eu acho que é o 26. João 14, ele vos guiará. Quem guia a tua vida tem que ser o Espírito de Deus. É isso mesmo, pastor? Glória a Deus. Ela colocou o dedão ali, ó. Dizendo, isso aí, acertou. Quem dirige a tua vida é o Espírito. Quem dirige a tua vida é você. Mas quem guia é o Espírito Santo. Coloque isso aí no chat. Eu acho que Deus está falando com a gente mais uma vez, né, irmão? Amém. Deus está falando conosco. Dirige a sua vida, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não guiar a tua vida, você pode tomar qualquer destino. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final é morte. Então permita que o Espírito de Deus guie a tua vida. E você dirige. E não o medo. Ainda que o medo pegue carona. Só para isso. O medo só para pegar carona, viu? Para dirigir, não. Há quem diga que sentimentos não são bons guias. E é verdade, sentimentos não são bons guias. Porque você é capaz de tomar um caminho quando está feliz e outro caminho diferente quando está triste, desmotivado, injustiçado. Sentimentos não são bons guias. O melhor guia que você possa ter é o Espírito de Deus. Então veja comigo. Ministério profético tem a ver, não tem a ver, ministério profético, tá? Versículo 16. Respondendo ele, Eliseu, não temas, porque os que estão conosco são mais do que estão com eles. Não temas, porque aqueles que estão conosco, aqueles que dormiram em casa hoje, são muito mais do que a multidão que você vê agora. Então, o ministério profético não tem a ver com previsões do futuro. Não tem só a ver com previsões do futuro. Ministério profético tem a ver com enxergar o invisível. É bom ter um profeta. É bom quando um verdadeiro profeta tem uma palavra de Deus para você. É bom ter profetas na vida. É bom ter homens de Deus lhe dando palavras proféticas. Queridos irmãos, é bom. Eu tenho a certeza que Deus sempre levanta um moço para Eliseu. E Deus sempre levanta Eliseu para um moço. Como é bom ter profetas. Como é bom ter aqueles que abrem a boca para falar a palavra de Deus. Que expressam a palavra de Deus. Havia muitos profetas naquela época. Mas Eliseu era aquele que ordenava os profetas. Então vejam só, a questão aqui não era com enxergar o futuro, com ter previsão do futuro, tipo assim, você vai viver coisas extraordinárias no seu futuro. Não, a questão aqui era enxergar o invisível. Aquele moço só estava enxergando o que era visível, o que é natural. Você e eu temos esse tipo de visão, uma visão natural. Só enxergamos o que nos está aparente. E aquele moço estava assim, ele acordou de manhã, foi lavar o rosto, e ele viu, tomou um susto, ele gritou. Talvez Eliseu já estivesse acordado, talvez não. Talvez Eliseu estivesse tomando um cafezinho lá na varanda da sua casa. Talvez Eliseu estivesse consagrando a sua vida. Talvez Eliseu tinha saído para ordenar uma vaca para trazer o leite fresquinho enquanto o garoto dormia. Não sei. Só sei
que naquela casa tinha profeta. Tem profeta aí na tua casa? Você é o profeta da sua casa, sabia? Eu vou repetir, você é o profeta da sua casa. Oh, amados irmãos, o caos se instalou e você não vai falar nada? Eu estou dizendo, se você me tem como pastor, como profeta, como um amigo, um homem de Deus, não que eu queira que você me chame assim, mas se você vê isso em mim, eu estou dizendo agora, você é o profeta da sua casa. Então na sua casa tem que ter profeta. Tem que haver uma palavra ordenada. Porque a questão, irmãos, deixa eu falar uma coisa, está todo mundo querendo ver o futuro. Ah, nós vamos. Deixa eu falar uma coisa, a questão agora não é o futuro. O futuro pertence a Deus, Jesus falou. Basta a cada dia o seu mal. Porque o futuro pertence a Deus. O que nos compete nesta hora, queridos irmãos, não é desacreditar no futuro. Temos que ver o futuro no sentido de nos animar, sim. De encorajar pessoas, sim, é verdade. É verdade, temos que ter sonhos. Que a mão de Deus repouse no teu sonho. Para o futuro. Que você tenha perspectivas, e temos que ter, sim. Mas a questão é eu enxergar o invisível agora. É enxergar o que você não vê agora. É enxergar é crer contra a esperança. Lembra lá de Abraão? Ele creu, Paulo disse que ele creu contra a esperança. Então fé é uma lente. Fé é uma lente. Uma maneira, uma forma diferente de ver a situação. Uma maneira de ver a situação. Então fé é uma lente que todos nós precisamos. Coloque aí, fé é uma lente. A fé é uma lente, amados. Porque às vezes Deus muda situações. É ou não é? Você já viveu muitos milagres? Você já orou e Deus fez? Você já clamou e Deus mudou a situação? Mas às vezes Deus muda você. Você ora para Deus mudar a situação, Deus fala, não, eu quero mudar você. Às vezes você pede por uma determinada situação e pensa que Deus vai vir na situação. Não. Deus vai transformar você. O seu homem interior. É assim que o nosso Deus trabalha. Ele faz o que quer, como quer, na hora que quer. Às vezes o fogo parece que vai nos destruir, não é verdade? Mas nós conhecemos uma história onde o fogo que iria matá-los trouxe libertação. Matar quem? Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles 3 camaradas, eles se posicionaram. Qual foi a posição? Eles não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. O rei ficou muito irado, raivoso, soltando fogo pela venta. Usamos essa expressão. E aí falou assim, mas se vocês se prostrarem depois do toque das músicas, eu vou perdoar vocês. Ele falou, ó rei, nós não nos prostraremos. A nossa opinião é firme. A nossa opinião é firme. Nós não nos prostraremos à sua imagem. Desculpe-nos, mas nós não nos prostraremos. Então quero ver quem vai livrar vocês, quem vai livrar a gente. Deus pode livrar. Porque ninguém pode livrar como o Senhor. Se Deus quiser, Ele nos livrará da tua fornalha, ó rei. O rei ficou muito bravo. O rei mandou acender a fornalha, reaquecer a fornalha, fez lá um monte de coisa. O fogo foi incandescente, intenso. E o que aconteceu? Lançaram aqueles meninos lá dentro. E a única coisa que o fogo teve poder para fazer, sabe, o fogo da destruição. Ei, quando Deus não quer, o fogo da destruição, o único poder que aquele fogo teve naqueles garotos foi o quê? Queimar o quê? Aquilo que os prendia. Então nem sempre o fogo da aprovação é para acabar com você. Pelo contrário, o fogo da aprovação é para queimar as cordas que nos prendem.
Posso ver um amém aí? Amém. Se você está preso, o fogo quer te queimar, o único poder que ele vai ter, ó, de te libertar, ó. Porque o fogo de Deus é mais quente. O fogo de Deus é mais quente. O fogo de Deus queima fogo. Então lá estava Jesus, você conhece a história. Mas voltemos aqui para Eliseu. Então, veja só. Às vezes Deus muda, não as circunstâncias, Deus muda a gente. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não o sinto, eu preciso continuar confiando naquilo que ele disse. Mesmo quando o estresse quer entrar nessa carona junto com o medo, sabe? Porque o medo traz estresse, o medo traz depressão, o medo traz desesperança, o medo traz angústia, o medo traz a falta de fé. E fé é enxergar o que é invisível, se ela é a lente para nós enxergarmos o espiritual. Então, ainda que eu não sinta Deus, ainda que eu não veja, eu preciso continuar confiando nele. Porque só ele tem as saídas para a vida. Lembra lá? Para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Oh, querido irmão, querida irmã que me acompanha aí. Não deixe o medo acabar com sua confiança. Não deixe o medo acabar com o teu progresso no Senhor. Libera agora a sua fé. Você é o profeta da sua casa. Libera nesse momento a fé. Olha só. Mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu já falei sobre isso. Agora o Eliseu fala isso, queridos irmãos. E o Eliseu fala isso e agora os dois estão ali. E só que Eliseu não apenas fica na palavra. O Eliseu vai orar, porque tudo aquilo que Deus te falar, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus te mostra na luz, continua sendo verdade na escuridão. Tudo aquilo que Deus te mostra na luz continua sendo o que Deus falou, o que Deus mostrou nas trevas. Tudo aquilo que Deus mostrou na noite anterior ainda é verdadeiro, ainda continua sendo verdade na noite seguinte. O que mudou? Nada mudou. Deus falou, poxa, mas estamos passando uma trevas terrível. Mas continua sendo verdade. Nada mudou. As circunstâncias podem ter mudado, mas a palavra de Deus permanece intacta. Então acredite nisso, por quê? Porque agora nós já conversamos isso outra vez. Eliseu está mostrando que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades e dominadores que habitam no mundo espiritual. Você vê eles? Graças a Deus não. Um ou outro aí acaba vendo, né? Aí não vê. A gente luta com espíritos malignos, demônios. Demônios. A gente não vê. Aí Eliseu fala assim, os que estão conosco são mais do que estão com eles. E quem é que estava conosco? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor são em maior número. São mais poderosos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Está entendendo? Então presta atenção. Quando você enxerga quem Deus é, o que estamos passando pode ficar muito pequeno. Quando você passa a enxergar quem Deus é, o que você e eu passamos pode se tornar, pequenininho. Mas também existe o outro lado. Existe o outro lado. Então eu falo para você, não deixe que algo pequeno bloqueie algo que é bem maior.
Porque você pode permitir que algo muito pequeno bloqueie algo que seja grande. Imagine você está me vendo aí perfeitamente. Qual o tamanho dessa caneta aqui? Ó, caneta fininha. Se eu colocar... Deixa eu ver. Vê se vai me... Fechou agora. Fechou? Só a caneta. Vocês me veem aí? Oi! Tudo bem? Agora, olha o tamanho dessa caneta. Ó. Não tem 1 centímetro, 2 centímetros aqui, 3, sei lá. Mas olha o tamanho dessa tampa aqui, ó. Só a caneta. Tampou tudo. Então, muitas vezes, algo tão pequenininho pode tampar a nossa visão. E você deixa de ver o que é grande. É tão verdade isso, é tão sério isso que eu estou dizendo, que o pastor de Eliseu, você sabe quem é? Elias. Aqui já está marcado. Deixa eu marcar. Elias, ele tem um desafio, você lembra disso? Ele luta contra 850 profetas de Baal. Ele passou anos escondido, adorando a Deus, alimentado por corvos, por viúvas, aquela coisa toda. E quando ele volta com um desafio. Ele volta, sim, crente, muito crente. E quando ele faz o desafio, os profetas de Baal e de Acera, que davam um total de 850, eles se sentiram assim, se sentiram desafiados. Claro, né? Mas isso incomodou eles, por quê? Porque eles menosprezavam o Deus de Israel. E eles diziam que Baal e Acera, deusa da fertilidade e Deus da agricultura, né? Da chuva, Baal, que significa Senhor, eles queriam agora mostrar que Baal era maior que Deus. E aí você conhece a história, Elias falou que eles poderiam fazer todo o amparato, né, de ritualístico deles, e eles fizeram e ficaram chamando por Baal, se cortaram, Elias ficou zombando por horas e horas e horas e horas. Em determinado momento Elias falou, chega, agora é minha vez. Elias mandou pegar algo que estava em falta naqueles dias, né? E deposita água no altar, despedaça ali um cordeiro, levanta 12 pedras, faz um altar, faz um rego, deposita água. Você sabe o que aconteceu? Ele fez uma pequena oração. A Bíblia diz que Deus mandou fogo e consumiu o holocausto e lambeu toda a água, enfim, aquela coisa maravilhosa, né? Então o povo começou a gritar, o povo que estava sendo espectadores, porque o povo tinha 2 pensamentos, né? Ora servia a Deus, ora servia a Baal. E Elias falou para o povo, ó, ou você serve a Deus ou você serve Baal. Vocês param com esse negócio, mente dividida não prospera. Ou um ou outro. E aí quando o povo viu que o Deus vencedor foi o Deus de Israel, eles então começaram a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e houve aquela matança de sanguinária, né, de 850 pessoas. E aí Jezabel, no capítulo 19 aqui de 1 Reis, Jezabel diz assim, depois que fica sabendo de Acabe, porque Acabe era como diz o pastor Cláudio Duarte, era um banana. Quem mandava na verdade era Jezabel. E Jezabel então, ela fica sabendo por Acabe, e Acabe foi chorar as pitangas, e Acabe então fala para ela que Elias havia vencido e os profetas dela estavam mortos. Ela virou no giraia. Ela ficou assim, atormentada, endemoniada. Versículo 2, de 1 Reis 19. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quer dizer, se amanhã, essa hora, você não tiver morto a espada, como você fez com eles, meus profetas, eu não sou uma mulher. Versículo 3. Olha, presta atenção. Versículo 3. Quando ele viu o quê? Quando ele viu isso, quando Elias viu isso, levantou-se e foi para escapar com vida. Ele viu o quê? O que ele viu? Deveria ser, né? Essa tradução que eu uso, eu quis pegar ela porque fala assim.
Deveria ser quando ele ouviu, não quando ele viu. É impressionante porque às vezes nós nos sentimos mais confortáveis em um estágio de medo do que em um nível de fé. O cara era o cara da fé, o cara do fogo. Mas quando ele ouve algo, isso se tornou crucial, porque aquilo que ele ouviu, sabe, as palavras negativas que ele ouviu, se tornou em uma imagem. Ele viu a perseguição, e é tudo que o diabo quer, que você ouça más notícias todo dia, porque ele quer criar uma imagem no seu coração, ele quer criar uma imagem de desesperança, porque tem certas coisas que Satanás não consegue fazer com a gente. A Jezabel nunca iria conseguir matar Elias. Vou repetir, a Jezabel nunca iria conseguir matar Elias, porque Deus tinha um propósito com Elias. Deus tinha algo maior com Elias. Ele ficou 3 anos e meio junto com Deus e Deus não havia revelado isso a ele. Nem sempre Deus vai mostrar para nós, amados queridos e queridos, o sofrimento que nós vamos passar. Mas eu acho que 3 anos e meio teve tempo dele ter uma confiança muito grande com Deus. Porque ele ouvia Deus falando. E agora o profeta viu a voz do diabo ali misturada com a de Jezabel, dizendo assim, eu vou te matar e amanhã é o seu último dia. O que ele fez? Ele fugiu. Porque às vezes é melhor fugir do que esperar no Senhor. E não são poucos os que fogem, porque houve uma palavra de desesperança. Se o diabo conseguir fazer você acreditar e uma palavra de morte, ele já não precisa fazer mais nada. Se ele te fizer acreditar que você não pode, ele já fez seu trabalho, matou, roubou e destruiu. Se ele colocar na tua cabeça que você não pode, que você não é aquilo que Deus fala, que você vai morrer desse jeito, ele já conseguiu. Porque se ele consegue bloquear a sua cabeça, a sua mente, com algo tão pequeno, porque coisas pequenas, irmãos, fala a verdade, se você é Elias, e alguém te afronta como essa mulher que você fala, você vai morrer agora também. Que venha fogo dos... É assim ou não é? Ele naquele tempo, hoje é claro que não, hoje em Cristo nós temos uma outra atitude. Mas naquela época, que ela afrontou, ela que trouxe, desculpem, a idolatria para Israel daquele jeito que foi, era só ele falar. Ah é? Você vai me matar? Quem vai morrer é você. No outro dia ela estaria seca. Eu não tenho dúvida disso. Porque aquele profeta era um homem de Deus. E era um baita de um profeta, irmãos. Na transfiguração, ele e Moisés apareceram. Né? Foi uma visão, mas estava lá, Elias e Moisés. Não era qualquer profeta, era o profeta. Era o profeta, irmãos. Tanto é que fala no Novo Testamento agora, que Deus levantará o Elias. O Elias virá. Eu vejo que Elias está codificado em uma geração. A geração de Elias. A Bíblia diz, queridos irmãos, que esse profeta era o profeta. Mas por algo tão pequeno, uma palavra, você vai morrer. Ele já viu ele morrendo, ele já viu os soldados matando ele já viu a agonia que ele ia passar, e você sabe da história, ele foge e deixa o seu moço, ele abandona todo mundo que ama ele vai para uma caverna, ele se esconde, ele fica lá dando uma de coitado, Deus vem, terremoto vem, fogo vem, vendaval vem, e Deus não estava nada disso. De repente o Espírito de Deus o chama para fora, numa voz mansa e delicada, e ele sai. O que ele fala para Deus? Eu quero morrer. Já conversamos sobre isso, se ele quisesse morrer, ele ficava lá. Mas o que aconteceu? Ele ficou desesperançoso da vida. O diabo conseguiu fazer ele enxergar um Deus pequeno.
E a Bíblia que eu tenho, que você tem, fala que o teu Deus, o meu Deus, é grande. Mas a desesperança, o estresse da vida, a depressão, elas conseguem fazer com que o nosso Deus pareça, um grãozinho de areia, um grãozinho de feijão, que se eu colocar na lente dessa câmera que me filma agora, vai tampar tudo como a tampa dessa caneta. Então quero que você perceba isso, o teu Deus é grande. Não deixe as pequenas coisas mostrarem o contrário. Está entendendo? Não deixe as pequenas coisas, essa leve e momentânea, temos que fazer como Paulo, essa leve e momentânea tribulação. Meus irmãos, que homem fantástico, que homem de fé, leve e momentânea tribulação. Vai ver o que ele sofreu. Vai ver como ele apanhou, como ele foi surrado, como ele foi apedrejado, sofreu naufrágio, fome, nudez, frio. Pegou maremotos, tsunamis que destruíram o barco. E ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Então quero dizer a você, não menosprezo seu sentimento, não, de jeito nenhum. Mas estou dizendo assim, que uma hora você vai ter que sair. Então Deus está nos avisando agora. Não deixe o medo dirigir a tua vida. Então, para a gente terminar, voltamos lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Eliseu orou. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Elias foi desencorajado para viver um fracasso. Deus o levantou de novo. E às vezes, irmãos, nós temos que aprender com o exemplo de outras pessoas, sejam eles bons ou ruins. Se é bom, você tira proveito do que é bom. Se foi ruim, você tira proveito do que foi ruim para você nunca fazer. Isso é sabedoria. Então a gente tem que agir com prudência e sabedoria. Eliseu agora está agindo com sabedoria. Porque ele consegue enxergar pela fé o que o moço não vê. Então ele tem misericórdia do moço, porque ele fala assim, não tenha medo. Depois que ele fala não tenha medo, 3 pontinhos, ele ora. E ele ora para quê? Para que os olhos sejam abertos. Então ele ora. Ele ora para quê? Para que os olhos sejam abertos. Que olhos são esses? Olhos do entendimento. A Bíblia diz isso lá em Efésios 1, versículo 18. Efésios 1, 18. A oração do apóstolo Paulo era a seguinte: oro para que os olhos do seu coração, ou entendimento, sejam iluminados, tenham luz, clareza, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou. A abertura de olhos fala de revelação. E aqui o propósito de revelação é conhecer melhor o seu Senhor, o seu Deus. Revelação implica em conhecer melhor a Deus e aos seus propósitos. Deus tinha propósito com Eliseu. Eliseu estava velho, mas Deus ainda tinha propósito com ele. A morte não podia carregá-lo. Quando Deus busca Elias na caverna, Deus mostra para Elias que o propósito que ele tinha com Elias ainda não havia terminado. Então Deus mesmo fez Elias se levantar, sacudir a poeira, depois de ser alimentado, sacudir a poeira e levantar-se, porque Deus fez ele ver agora o futuro, viu o invisível. Tem que levantar outro profeta no teu lugar, tem que levantar um rei no teu lugar. Você deu uma palavra para Jezabel lá atrás, lembra? E tem que levantar outro rei, 2 reis. Vamos, rapaz, levanta. Eu preciso de você nesta obra. Não que Deus precise de nós, irmãos. Deus tem tudo, não tendo nada. Mas quando ele levanta alguém e está dizendo assim, eu escolhi você. Porque eu te escolhi, eu te chamei.
eu quero que você faça o que eu faria se eu estivesse aí no teu lugar. Quando Deus te escolheu, Deus estava pensando nele e falou assim: este que está me vendo agora será uma extensão do meu filho. Lembra na terça, o Espírito Santo, Jesus teve que ir para ele se derramar sobre milhares de milhares através do Espírito Santo, e todos serem um, isto é, um corpo. Então Deus ainda não terminou o seu propósito com você que está me vendo agora. Deus continua contando com você nesse sentido. Deus continua querendo que os seus olhos sejam iluminados, sejam abertos, seu entendimento seja iluminado, porque isso fala de revelação. Deus quer revelar o coração dele para você. Deus quer revelar seus sentimentos para você. Deus quer revelar, irmãos, as suas ideias para você. Deus quer te fazer criativo. Deus quer te fazer uma pessoa que enxerga o sobrenatural, que vê o invisível, que não se apara só por aquilo que está vendo. Pelo contrário, ele fala daquilo que ele não pode ver fisicamente, mas vê tão perfeitamente o espiritual, que é como se estivesse vendo o físico. E Eliseu fala assim, depois de orar: abre os olhos dele, Senhor. Versículo 17. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso fala que Deus se mostrou, Deus se revelou, queridos. Oh, isso é maravilhoso. Deus poderia ter acabado com os inimigos, não poderia? Ele fez isso em outras partes da história. Um anjo matou 185 mil homens, né? Mas não foi assim que aconteceu. Pelo contrário, Deus poderia ter acabado com todos os inimigos aqui. Mas Deus não quis acabar com os inimigos. A oração que Eliseu fez, Deus poderia ter eliminado os inimigos. Ao invés disso, Deus trouxe a sua consciência, a consciência que ele estava ali. Deus trouxe isso ao moço, que Deus estava presente. Deus iluminou os olhos do moço, ele viu Deus iluminando os montes. Queridos irmãos, imagine, o camarada viu também sobre os montes carros e cavalos de fogo. Se havia o natural, o sobrenatural aconteceu, Deus iluminou. Fogo fala de luz aqui, iluminação. E isso é fantástico, porque Deus poderia ter eliminado os inimigos, mas ao invés disso, ele trouxe consciência de sua presença e iluminou o lugar. Isso fala que Deus está conosco o tempo todo. Ainda que você esteja com medo agora, mas se agarre ao teu Pai. Se agarre ao teu Deus. Fique com Ele. Ou você pode dizer assim: pai, eu estou com medo. O pastor está falando tudo isso, mas ainda tenho medo de alguma coisa. Mas você pode se agarrar com Ele. É como uma criança pequena que, quando tem medo de alguma coisa, corre para o quarto do pai e da mãe e se abraça. E ela se sente segura ali. E você fala assim: mas não tem nada. E ela fala: sim, tem, eu estou com medo. Então fica aqui, pode ficar aqui, porque o teu pai está aqui. Eu quero te dizer que o teu pai está aí contigo. O Deus Todo-Poderoso está aí com você. Eu volto a dizer, é bom ter um profeta, um homem de Deus, porque esse homem de Deus sempre tem uma palavra de Deus para você. E a visão que ele traz trará paz ao seu coração. Trará paz e alegria. Jesus ele teve alegria em Hebreus 12, 2. Porque o que o sustentava era alegria, irmãos, de ver o que ele já havia conquistado. Ele tinha essa certeza. Então, em nome de Jesus, se agarre ao teu Pai esta hora. Fixe seus olhos no seu Pai. Os dias não são bons, é verdade. Mas o Pai está conosco. O teu Pai está contigo. Ele não te deixou. Ele vai te iluminar nesse tempo. Volto a dizer, o que Deus disse na luz, nas trevas, continua sendo a mesma coisa. Ele não mudou. Oh, aleluia, ele não mudou.
Deus continua sendo o mesmo, Ele está cuidando de você agora mesmo. Você não está sozinho nem abandonada. Deus está cuidando de você, está cuidando dos teus. Confia nele, acredite nele, o mais Ele fará. Porque Ele é maravilhoso. Nós podemos agora rejeitar todo medo, levantar nossas mãos e adorar a Deus porque Ele faz, porque Ele é, porque o Senhor está conosco, porque Deus nos prometeu que não nos abandonaria, porque o Senhor chama as estrelas pelo nome e elas comparecem, o Senhor mede os céus a palmos, o Senhor tem as nações como um pingo de água dentro de um balde. Oh, louvamos o seu nome, porque Ele é maravilhoso. Ele está contigo aí agora mesmo, Ele está com você agora mesmo. O Senhor é maravilhoso, grande é o Senhor, louvado seja Deus, bendito entre as nações é o Senhor, bendito em toda a terra é o Senhor. O Covid não resistirá, queridos irmãos. Deus intervirá com poder. Deus tem a solução. O Senhor iluminará a cabeça dos cientistas. Deus virá com a solução. Louvamos o seu nome, porque Ele é maravilhoso, queridos. Ele é grandioso. Que o Senhor abençoe o teu bairro, que o Senhor abençoe Itaim Paulista, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre todos vocês no nome de Jesus, porque Deus está conosco. Ele é o nosso Pai é forte, jamais perdeu uma batalha. Ninguém pode assustar o teu Pai não tem medo de nada. O teu Pai é o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, louvado seja Deus, oh glória a Deus, glória a Jesus, aleluia Pai, aleluia Senhor, louvado seja Deus. Senhor, eu entrego teus filhos na sua mão. Suas mãos são poderosas, suas mãos são fortes. Ilumina, ó Deus Todo-Poderoso, o nosso entendimento. Abra os nossos olhos para que possamos ver a provisão que o Senhor nos deu hoje. Oh Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor fala que nós valemos mais do que pardais. O Senhor se importa com você. Que em nome de Jesus o Senhor envie provisão de salvação, de curas, de milagres. E você é o profeta da sua casa. Libere palavras agora mesmo. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Libere palavras de vida. Libere palavras para abençoar. Abençoe. Tira os pensamentos de morte. Tira os pensamentos de morte da sua frente. Em nome de Jesus. Declare saúde, declare vida, abençoe com fé, olhe com esperança, creia que o Senhor está agindo agora. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Pai, Ele te ensina, Ele é o governador de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, profetiza sobre a tua casa. Profetiza. Oh Deus, abra os olhos. Traz sua luz. Revela-te, Senhor, e o teu propósito para cada um dos meus irmãos. Cada um que nos ouve agora, os queridos e queridas que estão nos ouvindo. Libera, Senhor. Libera o entendimento que precisamos. Senhor, que a tua luz ilumine, meu Pai, as trevas. Porque o Senhor está falando conosco, Senhor. Até nas trevas, Senhor, o que tu falas é verdadeiro. Então não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Eu lembro-me de Davi que disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sim, Senhor, o Senhor está conosco em tempos difíceis. O Senhor está conosco em tempos fáceis. O Senhor está conosco, Senhor, lá em cima na montanha. O Senhor está conosco também, Senhor, lá embaixo no vale. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.